Num dia, o Lula diz que quer que o Moro se foda. Aí, no outro dia, descobrem um plano para matar o Moro. Não adianta, né? Imediatamente já ligam uma coisa com a outra lá. Isso é bom, né? Para movimentar aí as engrenagens do noticiário, também a imaginação, as teorias conspiratórias. Vamos entender essa história aí. Pela ordem, né? Num dia, Lula quer que o Moro se foda. Vamos ver, é uma entrevista para o Brasil 247, concedida agora, nesse finalzinho de março de 23, né? Mas ele se refere ao que ele sentiu na prisão. É muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse Moro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra fuder. É ao vivo. Quando eu tô aqui para me vingar dessa gente. Aí, cortesia do UOL, né? Não demora muito, o Moro responde, aparece primeiro na CNN Brasil, depois concede uma entrevista na saída de um de seus compromissos. Se o senhor repercutisse a fala do presidente Lula hoje, dizendo que quando ele estava na cadeia, a pessoa ia se vingar do senhor? Eu fiquei chocado com a fala, uma fala num linguajar todo inapropriado para o presidente. E eu fico pensando o que o presidente aprendeu nesse período. Deveria fazer uma reflexão e evitar todos aqueles escândalos de corrupção que aconteceram no governo do PT. Ao contrário, aparentemente ele aprendeu apenas linguajar de cadeia. Eu repudio essa fala e continuo em frente. Só mais uma pergunta, como é que o senhor avalia a gestão do governo no que tange a consolidação da base no Congresso hoje? Acho que o governo está indo mal, falta projeto. Nós não sabemos o texto da reforma tributária até hoje, o que vai ser apresentado. Então... Tá bom. Claro que ele acha que o governo vai mal, ele é da oposição e o nosso foco aqui não é esse, ok? Então vamos adiante, porque depois dessa fala do Lula, ele que se foda, não é isso? Só estarei bem quando ele se fuder e depois estou aqui para me vingar desse povo, vem a resposta do Sérgio Moro, aí depois da resposta do Sérgio Moro vem a manchete. Polícia Federal faz ação contra a PCC após descobrir plano para atacar autoridades. Moro era um dos alvos. Ex-juiz da Lava Jato e outras autoridades do país estavam na mira da facção. É do Fábio Serapião, é na Folha de São Paulo, mas poderia ser em qualquer outro veículo, porque isso aqui foi manchete em tudo quanto é lugar, não tem jeito. Vamos para o UOL, porque ali a gente vai ouvir o Reinaldo Azevedo, que é o Petralha, né? Que ele denunciava no passado. O nosso querido Petralha, Reinaldo Azevedo, vai dizer para a gente que isso é prova de que a Polícia Federal é independente, né? Porque se não fosse, não poderia fazer uma apuração dessa num momento desse, causando prejuízo para a imagem do presidente. Olha lá. Depois de Lula dar aquela declaração durante uma entrevista, e ele faz uma relação, alguns estão fazendo uma relação de uma coisa com a outra, o que a polícia fala que não tem nada a ver, né? Olha lá, a polícia fala que não tem nada a ver. Obrigado, Fabiola. UOL, não taxa esse vídeo aqui não, UOL. React, século XXI, UOL. Não podemos gerir comunicação com a cabeça no século XX, entendeu? Já não me basta os paywall aí, porra. Entendeu? Bom, obviamente não tem nada a ver. Essa é uma exploração vil de alguma coisa muito grave, né? Obviamente, se há um plano do PCC para matar autoridades, chame-se Sérgio Moro ou J. Pinto Fernandes, para lembrar um poema do Carlos Drummond de Andrade, tanto faz. O fato é, há uma operação para matar autoridades. E, portanto... Ali atrás dele tem o retrato da Hannah Arendt. Isso aí é para espantar comunista. Tem um comunista que chama João Carvalho. Já viu o conteúdo dele? Eu gosto. E ele põe atrás dele o Mao Tse Tung, que é para espantar liberal. Então, por aí você vê que o Reinaldo está espantando o João está espantando o Reinaldo, e essas coisas aí, os retratos que eles têm atrás deles, cumpre o papel da carranca na minha porta. Na minha porta tem uma carranca que é para espantar, sei lá, mal olhado, entendeu? E estão aí nossos companheiros aí com cada um com suas carrancas. Portanto, tem de ser reprimida, os responsáveis severamente punidos. Tentar associar aquilo que Lula disse ontem, embora a frase tenha sido
Você pode chamar de esoterismo político, mas funciona ou não funciona? Você acha que o João vai bater o olho no Reinaldo, ele vai olhar para Hannah Arendt ali e vai falar, eita, dá licença, rapaz, vá de retro. E o Reinaldo, se for ver o João, é a mesma coisa. E sobre esoterismo, eu confesso aqui, nunca falei isso aqui, mas para me inteirar nos momentos cruciais das eleições passadas, utilizei muitas dos vídeos de Cigana Sara, para saber o que iria acontecer. Mas isso é capítulo para o outro dia. Grande Cigana Sara. Cigana Sara. Infeliz, como me parece infeliz é a ideia de dar entrevista ao vivo, porque a pessoa vai ficando à vontade e acaba numa informalidade dizendo aquilo. O contexto em que o Lula disse aquilo, que ele queria zoder o Moro enquanto ele estava lá, era claramente numa atitude de resistência, porque afinal de contas tinha sido preso, condenado sem provas, né? Tá aí o nosso Petralha Reinaldo. Anderson, tem 2 tópicos aqui que eu gostaria que você contemplasse, tá? Primeiro, a associação indevida entre a fala de ontem e a descoberta de hoje. Isso é uma coisa. A outra é a entrevista para o Brasil 247. Adorei ouvir, achei um tesão de entrevista. Só não sei se foi boa para o governo. Queria ouvir o Anderson a respeito destas 2 coisas. Sobre a entrevista, parabenizar o Leonardo Atuc, todo mundo do 247 ali, que foi bom mesmo. E sobre o Lula, sobre a entrevista, o conteúdo é o Lula, né? O Lula paga por ele, eu sempre repito isso aqui, por ele ser demasiadamente humano. Porque no mundo que a gente vive, inclusive de mídias sociais, nós criamos as faces, né, quase satrianas, em cada espaço que estamos, nós temos que estar representando aquilo. Olha, então, o demasiadamente humano também é recriminado, por mais que no seu dia a dia você fale essas coisas. Então dá para se entender que isso ia ser utilizado. Quer dizer, de uma entrevista inteira só usou aspas do Moro, ponto. E aí você tem, logo em sequência, um arcabouço de fatos para querer quase falar assim, olha, você está vendo, agora, a partir de agora, o Moro está em risco. Né? Agora, olha o que está acontecendo com o Moro. Isso foi planejado pelo PT, por isso que o Monark trouxe PT junto com o OVNIs, né? No outro corte, vocês vão ver, o Monark cita PT no meio de uma estrutura de pensamento científico sobre OVNIs. Então, sobre isso, eu acho que o Lula realmente ele acaba pagando por ser uma pessoa que conversa como se ele estivesse sempre com os amigos dele, por mais que ele esteja com príncipes, reis, ou que ele esteja numa entrevista. E esse momento é o momento que todo mundo entende o que ele está falando. Não é que ele vai lá e vai mandar capangas, diferentemente do que fizeram no acampamento quando ele estava preso, que atiraram lá. Não é isso que o Lula está falando. Mas ele falou de um sentimento de um cara que tinha certeza, ele tinha certeza que era inocente, e ele dispôs num papo, numa entrevista, que é um ambiente seguro para ele, ali tão seguro que ele sentiu a vontade para falar, porque ele está ao lado de pessoas ali que gostam dele, e a conversa foi fluindo com muita tranquilidade. Então ele falou uma frase que tirando do contexto, se torna uma arma política para o Moro, que não tem nada a oferecer esse país. A única coisa que ofereceu foi destruição. Foi uma frase descontextualizada, é lógico. Se eu falar para você, para qualquer pessoa, eu vou ferrar você, eu só vou ficar feliz quando eu te ferrar, descontextualizada, é lógico que você é uma frase agressiva, mas dentro de um contexto, do cenário, de tudo que vivemos de 2013 para cá até antes, dá para entender o que ele falou, mas isso ia ser utilizado com certeza, né? A segunda pergunta, Álvaro? Não, te perguntei da entrevista e da utilização. Você parabenizou os colegas pela entrevista, mas eu queria entender assim, de maneira mais específica. Tinha umas horas ali que o Lula estava em dúvida sobre estar ao vivo ou não, meu brother. Essa escorregada, eu não sei se não veio nesse contexto. Tem um outro corte ali em que ele fala, tá ao vivo e tal.
Então, queria só entender isso aí, o que está rolando com essa comunicação. Aí é uma outra questão. Eu confesso que a gente entende o demasiadamente humano Lula, mas a comunicação governamental, eu vejo, sim, falhas que não conseguem, de alguma forma, fazer com... O Lula já não é a primeira vez, né? Nós fizemos um corte aqui do Lula falar que a miscigenação é a parte boa da escravidão. De alguma forma, está faltando um papo anterior antes do Lula pegar... Porque o Lula é um ótimo orador, mas isso não quer dizer que ele não tenha falhas por ser humano. Mas precisava, sim, a comunicação, pensar o que vai ser falado antes e não deixar o Lula à vontade, que esse excesso de estar à vontade fez o que aconteceu pela segunda vez. Eu acho, falando de comunicação e de equipe, eu achei muito ruim. Essa e igual da miscigenação. É uma prova que falta, chega e fala, Lula, vamos seguir uma linha desse tipo. Você tem o que para falar sobre o Moro? Olha, eu estou pensando em falar, não, acredito que isso não é bom para você. Isso para mim deveria ser a base, viu, Álvaro? Não, eu adorei ouvir, mas eu sei que o efeito para o governo não é positivo. Isso, eu adorei ouvir. Eu adorei. Ou adorar ouvir um quer dizer que é bom para eles, porque no final das contas, isso. O abacaxi que o governo está pegando, chamado Brasil hoje, carece de que a popularidade do Lula precisa rapidamente subir, mas como? Não com o que ele fala, mas com o que ele faz. Agora imagine, já está tendo dificuldade para mexer na economia. Os projetos, essa direita vai querer travar a todo momento. A população, o que ela quer saber? Ela quer saber como que ela vai comer de verdade o churrasco dela no fim de semana e como ela vai ter melhores situações trabalhistas de vida. Aí, na outra ponta, você vem com fala igual da miscigenação e essa do Moro, o que vende o grande jornalão no editorial dele? Olha aí, o cara que não faz nada ainda quer ameaçar um senador. Então, isso daí é o problema de não ter uma comunicação que hoje falhou para mim. Falhou. Pode ser bom para o nossa bolha. Para entretenimento e para bolhas, é ótimo. Mas para a institucionalidade, é horrível. Você sabia que existe um canto da internet em que você pode assistir todo o acervo de documentários do Meteoro a qualquer hora do dia ou da noite? Pois saiba que o Meteoro tá ao vivo o tempo todo. É um vídeo sobre a visão do capitalismo no filme Náufrago, seguido pela maluca biografia de um Olavo de Carvalho. Caiu e morreu. Aí na sequência, sei lá, um vídeo de divulgação científica sobre os efeitos de determinada substância no seu corpo. Meu Deus, vai ser uma loucura, droga! Funciona assim, a TV Meteoro opera ali do lado. Se parece precário, é porque é. E de quando em quando, eu entro ali para interagir com o público, para conversar com o chat. E daí é na intimidade. Intimidade e camaradagem que reina na gangue. Gangue de LGBT! Tem vezes que eu vou de pijama. Pra ser sincero, nem sempre é muito alegre esse papo. Às vezes a gente reclama. Mimimi. Às vezes a gente briga. Ai, que rancor. E eu certamente dou mais palpite do que eu deveria, possivelmente passando vergonha e ignorando o certo, que seria sempre dizer... Não sou capaz de opinar. Eu tô tentando fazer um comercial sincero, até porque o que eu tô anunciando é isso aí que você tá vendo. Tá uma merda! Você pode colar lá comigo, Meteoro ao vivo o tempo todo. Claro, só se você quiser, mas eu acho que eu ia curtir ter alguma companhia. Valeu!